Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe, eu sou analista técnico no Instituto Brasileiro de Museus e este vídeo faz parte de um conjunto de outros vídeos tutoriais sobre como utilizar o Tainacan. Bom gente, este vídeo é especificamente uma introdução sobre a instalação do Tainacan. Eu vou apresentar para vocês o básico do que são os componentes necessários para você que decidiu ter o Tainacan como o sistema, o software de exibição, de publicação do seu acervo digital online, o que você precisa ter? É isso que eu vou tentar passar para vocês hoje, em uma ilustração bem simples, bem básica. Vou compartilhar uma apresentação com vocês e já vou iniciar falando que o Tainacan precisa do WordPress, que precisa de um servidor web. Mas o que é o WordPress? O que é um servidor web? O que o Tainacan tem a ver com isso tudo? O Tainacan ele é um módulo, ele é um plugin do WordPress. Então, o WordPress ele é um sistema de criação de sites, ele é um sistema de gestão de conteúdo. Então, uma vez que você cria seu site com WordPress, que você escolhe o WordPress como plataforma para gerir o conteúdo do seu site, você pode instalar o plugin do Tainacan no WordPress e começar a utilizar o Tainacan para publicar e mostrar o seu acervo na internet. Mas para essas duas coisas funcionarem bem, é preciso de um servidor web. Um servidor web é uma infraestrutura técnica necessária para que o WordPress, o seu site em WordPress, esteja acessível na internet através de uma URL, de um link, por exemplo. Mas vou tentar deixar isso um pouco mais fácil. Vamos tentar fazer uma analogia como se fosse uma casa. Eu quero mostrar para vocês como que o servidor web se conecta com o WordPress e o Tainacan se conecta com o WordPress e transforma toda essa infraestrutura na possibilidade do seu acervo publicado na internet através de um link, por exemplo. Então vamos lá. Vamos imaginar uma fundação. Toda casa, toda edificação, ela precisa de uma fundação para sustentar a casa, para sustentar a edificação. Então, para você construir seus muros e seus muros se sustentarem, para as coisas ficarem organizadas, você precisa de uma fundação bem feita. Então, entendam essas formas geométricas aqui como uma fundação e seus pilares. Depois da fundação, aí sim você consegue construir suas paredes, suas janelas, suas portas, colocar o seu telhado. Aí sim você consegue, em cima de uma sustentação, em cima da fundação, ter a sua casa, iniciar o projeto da sua casa, iniciar a sua construção. O que seria essa fundação na nossa analogia, nessa comparação? A fundação é o servidor web. Para você ter o WordPress funcionando, para você ter qualquer outra plataforma conectada na internet, você precisa de um servidor web. Esse servidor web tem uma série de componentes técnicos, mas para este vídeo basta você saber que ele é a sustentação, que ele é o mínimo necessário para que se tenha os demais componentes. Então, para você ter um WordPress, para você ter um Tainacan, precisa de um servidor web. Por quê? Porque o seu WordPress, o seu Tainacan, o seu site, eles necessitam estar conectados em rede, para que outras pessoas acessem de outros lugares. Não adianta nada você criar essa infraestrutura no local, na sua instituição, e só o pessoal da sua instituição, só você conseguir acessar isso. A proposta do Tainacan é a divulgação do acervo em rede, a divulgação do acervo na internet, a publicização do seu acervo digital. Então vamos lá, entendidos que o servidor web é o mínimo necessário, é a infraestrutura que vai sustentar todo o resto, a gente entende que a gente pode construir um WordPress, a gente pode instalar o WordPress, configurar o WordPress nesse servidor web. Tá bom? E aí, o que é o WordPress? O WordPress é justamente toda a infraestrutura de organização do seu conteúdo. Então, o seu site, as páginas do seu site, as mídias, as imagens, os vídeos que estão no seu site são geridos pelo WordPress. É essa plataforma, esse sistema gerenciador de conteúdo. Felizmente, o WordPress ele tem uma coisa muito legal e intuitiva, que ele tem módulos. Então,
o WordPress é separado em várias funcionalidades. Uma delas são os plugins. E o Tainacan é um plugin do WordPress. Mas o que é um plugin nessa nossa analogia aqui? Imagina que você já tem a fundação da sua edificação, da sua casa, você já construiu ali mais ou menos os muros, já sabe o que vai acontecer com o telhado, as janelas, mas agora você quer definir os cômodos. Onde que vai ficar a cozinha, onde que vai ficar o quarto, a sala de estar, a mesa de jantar, onde que vão ficar os banheiros. Você quer definir os módulos, os componentes dessa casa. Os plugins eles podem ser entendidos em certa medida como os componentes dessa edificação aqui. Então, por exemplo, no WordPress você vai ter um plugin para cuidar das mídias, do conteúdo, se você quiser. Você vai ter um plugin para cuidar de segurança, por exemplo. Um plugin para fazer backups. Então, você tem uma gama muito grande de plugins para cuidar de vários tipos de funcionalidades específicas. E o Tainacan nada mais é do que mais um plugin. E ele é um plugin que vai cuidar da necessidade de publicizar, de manejar um acervo digital. Então, quando você tem toda essa estrutura de um servidor web para sustentar todo esse conteúdo que está sendo publicado no site, do WordPress, para organizar e exibir esse conteúdo, e aí você instala o Tainacan, você já tem o pacote fechado. Aí você tem possibilidades de colocar imagens, colocar metadados, colocar os campos, né, descritivos dos objetos do seu acervo no Tainacan e usar da capacidade do WordPress de expor esse conteúdo em páginas, nas mídias, de diferentes maneiras, para que o seu público, o público-alvo desse acervo, tenha condição de um acesso mais intuitivo, de uma capacidade de busca e recuperação de conteúdo bem mais variada e intuitiva, tá bom? Mas vamos um pouco a fundo, só para a gente terminar. O servidor web, assim como a fundação de uma casa, de uma edificação, ele fica no background, ele fica por trás do que a gente enxerga, sustentando. Então, aqui, como eu estou ilustrando, o servidor web, as pessoas que estão de fora não veem. A única coisa que elas acessam é o link do seu site, aí o servidor cuida dos redirecionamentos, do acesso do WordPress e pronto, você consegue ver o site. Então, o WordPress vai cuidar daquilo de tudo que é visível no seu site, tá bom? O servidor web fica escondidinho. Então, o primeiro passo que você tem que dar é: eu já tenho um servidor web? Eu tenho uma equipe técnica que cuida de um servidor na minha instituição? A minha instituição já tem um site? Eu tenho um site? Essas são as perguntas que você deve começar a se fazer antes de começar a perguntar como instalar o Tainacan. Porque uma vez que você tem um servidor web, a complexidade diminui muito quando você precisa instalar o WordPress e, por fim, instalar o Tainacan. E, pessoal, uma coisa que tem que ficar bastante clara é que tanto o WordPress quanto o Tainacan são sistemas livres, eles são gratuitos. O WordPress ele tem um site, wordpress.com, que oferece o serviço de hospedagem do WordPress. É a mesma coisa do servidor. Eu vou falar aqui agora sobre serviço de hospedagem, tá bom? Mas o que vai demandar custo é justamente a manutenção e a hospedagem desse servidor web. Se você já tem na sua instituição e tem um pessoal que cuida, esse custo está embutido na sua instituição. Se você não tem, você vai precisar contratar uma hospedagem de um servidor web. Mas a instalação do Tainacan e do WordPress são totalmente gratuitas, tá bom? E para finalizar o vídeo, pessoal, uma dica sobre servidor web, tá bom? Vamos lá. Existem dois pontos sobre servidor web que a gente pode definir. O primeiro ponto é quando você tem o servidor localmente, na sua instituição, na sua máquina, num servidor que está numa equipe de TI próxima a você, próxima da instituição, que cuida disso. Como é que você sabe se tem ou não? Dá uma perguntada para o pessoal da equipe de TI, para um auxiliar técnico que você tem próximo de você. Um bom indicativo é: a sua instituição já tem um site? Se já tem um site, muito provavelmente vocês utilizam, obviamente, um servidor web. Então é por aí que vocês descobrem se vocês têm um servidor web já à disposição de vocês. Outro caminho
é contratar um serviço de hospedagem. Um serviço de hospedagem, na nossa analogia, ele vai te alugar lotes com fundações, ou seja, ele vai te alugar servidores web. Mas existem dois tipos aí, basicamente, de serviços de hospedagem quando a gente fala de servidor web. É o servidor compartilhado, é como se você fosse alugar um lote com uma fundação que já tem várias outras casas. E aí você vai ter que dividir os recursos desse lote com as pessoas que estão já morando ali com as casas construídas. Ou seja, você vai ter que dividir a memória, o espaço desse seu servidor com outras pessoas. E o que que isso ocasiona? Ocasiona que você, se você tiver um acervo pequeno, com uma pouca quantidade de dados, imagens com um tamanho pequeno, talvez isso seja interessante para você. Mas se você já tiver a perspectiva de um acervo grande, com milhares e milhares de objetos catalogados e com imagens em alta qualidade, aí o ideal é ir para o outro ponto, que é um servidor dedicado. Ele se assemelha ao servidor local, se você tiver, mas o servidor dedicado, ele vai te oferecer um lote só seu, uma fundação só sua. E aí você tem mais espaço, você tem mais memória para dedicar somente ao seu WordPress, à sua construção ali, tá bom? E aí, quais são os sites que vão oferecer isso para você? Quais são os serviços que vão oferecer isso para você? A gente tem o HostGator, o Hostinger, a Amazon, a Microsoft, e cada um deles vão ter seus contrapontos, seus bônus e ônus. Alguns deles até entregam o WordPress junto com o servidor, tá bom? Então você pode já ter o conjunto pronto para só instalar o Tainacan. E aí você, obviamente, por um contrato de um período anual, bienal, trienal, você vai conseguir ter o seu servidor lá sob a manutenção desse serviço de terceiro, tá bom? Bom, gente, era isso. Este vídeo é só para dar essa exemplificação, essa conceituação do que é preciso para ter o Tainacan. Espero que você explore os outros vídeos que complementam esse, ensinam como utilizar o Tainacan e até logo!